Sejam bem-vindos a mais um podcast Setmaier. Hoje nós estamos aqui com um convidado ilustre, meu amigo arquiteto Pedro Ernesto. Posso falar aqui sem sombra de dúvidas que é um dos arquitetos aqui mais respeitados da nossa cidade, da região, do estado de Goiás. Pedro, seja bem-vindo. Tá? Obrigado. É uma honra estar com você aqui. Eu sei que o nosso tempo de trabalho, né, nesse ramo que a gente mexe, a gente nunca tem tempo assim de qualidade para a gente estar fazendo isso, e sei que você está desprendendo aí de um tempo, do seu dia a dia. Prazer estar aqui com você. Pra gente poder... Obrigado pelo convite, fiquei muito honrado. Amém, vamos aí. Vamos bater um papo aqui para a gente falar de assunto que a gente gosta, falar de obra, falar de projeto. Que a gente estava falando agora, já chegamos falando. Resolvendo os pepinos. Isso, vamos falar um pouco aí de profissão, de carreira, tá? Beleza. E que pra gente é uma honra você tá, além da gente estar fazendo obra junto, a gente tá participando de um momento desse que eu acho que é engrandecedor tanto para nós como para quem vai assistir, né? Beleza. Pedro, quero começar um pouco pela cronologia aí dos fatos, né? A gente pegou algumas informações do seu escritório e que você formou em 1998. Né? Não vou te entregar a sua idade, vamos falar só da profissão, mas você já está aí para quase 30 anos, né, de profissão de arquitetura. E o que você conta para a gente um pouco desse começo da sua história? O que você tem para falar assim, Rafael, nessa época? Porque eu, por exemplo, eu formei em 2002, então tô um pouquinho aí, cheguei um pouquinho depois de você. E a gente percebe muita mudança no mercado, né? No mercado de trabalho. O que você conta um pouco pra gente que foi um desafio seu quando você começou sua carreira? Na verdade, eu formei em 98, mas eu fiz antes de fazer arquitetura, eu sou técnico em edificações pela Escola Técnica. Escola Técnica, maravilha, né? Então, na verdade, eu já tô trabalhando há muito mais tempo. Muito mais tempo. Então, em 91, 92, eu fiz casas em fazendas, fiz na casa do Juarez Lobo em Santa Bárbara, depois fiz a casa na fazenda do Tomás Lobo, para frente um pouquinho ali em Nazário, fiz muitas lojas na época da Pacalolo, participei da construção. Lembro demais disso, maravilha. Quando foi abrir no Shopping Bougainville. Então eu estou assim, há muito tempo já envolvido em arquitetura e desde novo eu sempre brinquei assim de riscar papel, fazer projetinho. Sempre gostou? Eu sempre gostei. Então, maravilha. Na verdade, assim, eu formei só em 98. Fiquei muito tempo na faculdade. Entendi. Porque você trabalhava, né? Eu trabalhava e o povo me segurava lá um pouco. Então, tá certo. Então eu fiz bem feita a faculdade. Quase que deu para fazer 2 faculdades de arquitetura. Esse curso mesmo de técnico, né, da escola técnica, que hoje a gente já não vê isso no segundo grau, né, nessa época agora, a gente percebe que os profissionais, Pedro, que fizeram esse tipo de curso, a gente vê que teve uma base muito forte, né? Nossa, eu conheço muitos técnicos que fizeram isso e te ajudou muito a definir a profissão, né? Quando você terminava. Eu acho assim e me deu muito bom senso, eu acho que eu tenho. Sim. Muita praticidade na hora de projetar também. Porque para projetar, para parar em pé, você precisa de um cálculo estrutural, de uma série de coisas. Né? Exatamente. Eu vejo muitos projetos que a parte de cima da casa é uma, a parte de baixo é outra. Então, não tem a ver uma coisa com a outra. Então, sempre, como eu fiz escola técnica, eu sempre tive muito essa preocupação construtiva das coisas que eu faço. Eu acho que a gente não pode ficar limitado também, de não deixar a gente sonhar. O arquiteto tem que sonhar, tem que pensar em grandes vãos, em todos esses desafios. Mas eu acho que a gente também tem que ter bom senso para vocês, engenheiros, conseguirem executar o que nós pensamos, o que nós sonhamos, o que nós projetamos. Realizar, né, esse trabalho. Hoje a gente percebe muito nos jovens, né? Até você, por exemplo, que tem 2 filhas adolescentes, né, jovens, como hoje é difícil o jovem ele terminar ali o segundo grau, ele ir para o Enem e ele ter
já uma certeza do que ele quer fazer. E a escola técnica, quando você conta essa história, por isso que eu acho bacana um bate-papo desse, eu não sabia dessa parte sua. E o ChatGPT também não falou essa parte, tá, Pedro? Não falou. Então, você vê que isso ajuda o jovem que está fazendo ali o segundo grau a ele entender um pouco da profissão. É como se fosse ali um teste, né? Para ver se... Porque na época a gente tinha vários cursos da escola técnica, né? Exatamente. Você tinha, e eu acho que era uma coisa elétrica, assim, eletrotécnica, né? Que aí o governo, né, tinha que puxar mais para essa... O curso técnico é muito importante. Você dá uma qualidade de mão de obra, de profissionais no mercado excelente. Né? Não precisa de chegar até a faculdade. Né? Nos Estados Unidos mesmo, tem, né? Isso, né? Tem muitos cursos técnicos. Né? Então é uma coisa que eu acho que tinha que fazer esse resgate, porque realmente é muito importante. Sabe? E quem, lógico, quer prosseguir, ótimo, já está trilhando ali, ou então já sabe, não, fiz escola técnica, fiz técnica de identificação, construção não é minha praia, eu vou mudar de... Né, vou já fez um laboratório. Já fez um laboratório, com o senhor laboratório. Né? Eu mesmo, eu falo muitas vezes assim, a gente conversando com os engenheiros e às vezes até nossa equipe lá da consultora, que eu sou um sortudo por ter, quando eu cheguei ali com 17 anos, eu sempre soube que eu queria ser engenheiro, então eu não tive perca de tempo na escolha. Exato. E isso eu acho que me ajudou, porque a gente acaba... não, a melhor coisa... Você sai mais cedo, né? A melhor coisa é isso, é você ter uma vocação, né? Se você tem uma vocação, facilita demais. Nossa Senhora. E se você já sabe qual é a sua vocação, que às vezes todo mundo nasce com alguma vocação, mas não sabe qual que é. Qual que é, ainda não conseguiu se adaptar para descobrir. Agora, Pedro, tem um detalhe que a gente percebe, eu, né, sou agraciado aí já te conhecer há bastante tempo, a gente tá aqui trabalhando junto, e a gente percebe que você é muito assíduo nos eventos, né? Por exemplo, acho que Casa Cor, se eu não me engano, acho que não lembro de ter alguma que você não participou. Eu participei de quase todas, né? Desde o ano 2000, formei em 98, né? Então no ano 2000 já participei da primeira Casa Cor, que foi lá na Independência. De lá para cá são 27 anos, 26 anos, né? Então, assim, eu participei de 22, 23. Eu, pelo menos do meu tempo, eu não lembro de alguma que você não foi. Que você não e além de Casa Cor, né? Eu participei da Casa Hotel em São Paulo. Maravilha. Casa Cor Brasília eu já participei 2 vezes. E... as mostras Artefato, né? Também são várias, né? São várias, né? Eu já participei de várias, praticamente quase todas as daqui de Goiânia, desde que se abriu o Artefato aqui em Goiânia. Já fiz mostra em São Paulo também, do Beach Country, na Artefato Beach Country. Modernos e Eternos, que é em São Paulo também. Então, e eu acho interessante que é uma vitrine, né? Eu acho que é uma oportunidade que o arquiteto tem de mostrar seu trabalho, né? E para o público também te conhecer. Porque hoje a gente percebe assim, né? Você vê que com essa mudança que a gente tem do mercado, eu falo que eu me contextualizo um pouco com essa mudança sua, que a gente vê de 20 anos para cá, como mudou a questão de internet, celular, e nessa época, a maneira que você tinha de mostrar seu trabalho era Casa Cor, quase né? que Hoje, única. Era quase que única. Se você não se encaixasse nesse contexto, como que as pessoas iam conhecer o escritório do Pedro Ernesto, né? Só no boca a boca, né? E assim, em relação a Instagram, as redes sociais, eu acho meu escritório, a gente é muito falho nisso. Sabe, porque eu só faço um vídeo, assim, eu vou na obra, faço um vídeo. De vez em quando. É muito assim, amador, não tem nada profissionalismo em relação a isso. Que eu acho, inclusive, que é uma carência lá do escritório. Acho que a gente tem que aprimorar isso, melhorar isso. Mas, Pedro, eu te falo assim, hoje, né, convivendo com vários escritórios que a gente tem de arquitetura, lógico, eu não deixo de avaliar cada um, porque eu estou aprendendo com todo mundo, mas o que a gente entende é que eu vejo assim, que o seu nicho, o seu network é muito grande. Eu sou capaz de te falar aqui que eu acho que eu não conheço um arquiteto que tem tanto relacionamento igual você tem, né? Eu acho que eu não tenho um lugar que a gente chega que as pessoas não te conhecem. E aí eu te pergunto assim, né, com isso traz uma reflexão. Você acha que você conhece tantas pessoas em Goiânia por causa do seu trabalho? Ou você
ficou tão famoso no seu trabalho, que na minha opinião é dentro de Goiânia, em função das suas amizades? Como é que você acha? Não, assim, eu acho que... Porque eu acho que esse trabalho seu do seu network, às vezes você faz isso sem nem perceber, tá? Exatamente. Mas é uma coisa real. natural. Natural. É uma coisa natural. É lógico que o meu relacionamento, as minhas amizades que eu sempre tive, vindas do meu pai, lá no country, o relacionamento com as pessoas, né, com os amigos ali, né? o vínculo de vai amigos, te ajudando, né? Ajudou muito. Agora, o interessante é o seguinte, que 70%, 80% ao longo de toda a minha carreira, os meus clientes são pessoas que não eram minhas amigas, que eu não conhecia e que eu conheci através da minha profissão, da arquitetura. Então eu te digo com toda certeza, hoje se eu sou mais conhecido, é através da minha profissão realmente. Maravilha. Entendeu? É interessante. Porque eu te falo assim, quando você coloca que você acha que o seu escritório tem uma deficiência na internet, a gente sabe que esse mundo hoje ele é o mundo da internet, realmente. Mas eu vejo que a tarefa de casa, de relacionamento com as pessoas e de fazer um bom trabalho, você conseguiu fazer com excelência e consegue fazer muito bem com excelência, porque eu costumo falar que o boca a boca, né, vamos falar que é assim, a divulgação de um cliente para o outro é muito mais eficiente, ela é muito mais melhor eficiente que qualquer outra. Não tem, eu falo que não tem internet que substitui isso, inclusive para você consolidar, né? A hora que você tem esse tempo todo de carreira. Nesse mundo hoje digital, da internet, do WhatsApp, é uma coisa que eu falo muito lá pro pessoal da minha equipe. O cliente não pode ficar sem resposta. É verdade. Porque assim, o WhatsApp agilizou muito a vida da gente, facilitou muito a vida da gente. Sim. Em contrapartida, sobrecarregou ela muito também. Porque você tem acesso a gente tem que responder. Se a pessoa pergunta, ela tem que ter uma resposta. Tem que ter uma resposta. E assim, eu tento pelo menos responder tudo lá no meu escritório, a gente dá o feedback para tudo, para o mestre de obra, para o pedreiro, para o engenheiro, para o cliente, para o vendedor da loja. Você está com a gente trabalha já tem algum tempo. Você vê que a gente procura assim, sempre dar um retorno. Né? Eu acho que mesmo, quando a gente fala de retorno, eu falo que mesmo na condição, se você não tiver respondendo o que o cliente está esperando, você vai dar um retorno e falar, deixa eu verificar, eu vou estudar. Com certeza. E a gente não é obrigado a saber tudo, eu sempre falo. Não é. A gente às vezes o cliente me pergunta da obra dele, fala, deixa eu dar uma olhada, deixa eu buscar isso aqui, ver aqui direitinho e eu te dou um retorno. Né? Algumas, é lógico que a gente já sabe na hora, já tem a resposta na hora. Mas tipo assim, a gente não sabe tudo, né? Não tem jeito, não. Seu volume de processo, não. Pedro, e aí outro detalhe importante que eu cito assim, a gente convivendo junto, um ponto que eu queria te ouvir. Como que você fez assim, não sei se isso foi intuitivo ou foi alguma técnica, para você consolidar um time bom igual você tem? Porque eu acho, por exemplo, na minha opinião, a gente tem várias obras junto, e eu percebo que seu time é muito afiado. Né? Todas as pessoas que trabalharam com você, que trabalham até hoje, a gente percebe que tem muita linha de raciocínio, e eu fico imaginando, isso foi ao longo tempo, né? Que tem gente que está com você há muito tempo, a Aninha, por exemplo, é uma delas, né? Que é maravilhosa, sou uma pessoa que trabalha com você, a Ellen. Mas assim, a gente percebe que tem muito isso. Então, você tem uma estrutura, um procedimento que você treina. Como que você faz? Como é que você chegou nesse time afiado assim, desse jeito lá? É muito intuitivo, né? Eu falo assim que comigo não tem nada programado. Porque nós estamos na era da mentoria. Né? Eu fico pensando, gente, será que o Pedro fez uma mentoria lá ou foi no fim? Eu acho que eu até preciso fazer, porque assim, eu tenho zero mentoria. Mas assim, eu sento lá também toda manhã com o pessoal, vamos discutir projeto, as dúvidas de um, dúvida de outra. Outra coisa que eu falo, que a escola técnica me deu também, é o desenho. O desenho técnico. O desenho técnico. Então eu sou muito exigente, sabe? Com o desenho, com a apresentação. Do que você vai entregar. Com a facilidade para ver. Porque, por exemplo, tem casas que a gente faz que não é antigamente, ou até hoje, exige 1, 2 cortes, 2, 3 cortes. Pronto. Num projeto de arquitetura, né?
Nosso lá você vê, a gente faz assim, 8 cortes, 7 cortes, porque não pode ficar nada sem estar demonstrado, desenhado, porque o engenheiro que vai construir não é obrigado a adivinhar aquilo, né? Então, assim, eu realmente sou muito exigente com o desenho, com essa apresentação, para facilitar, inclusive, para nós que estamos ali. Porque, por exemplo, a gente abre, põe a vista de todas as paredes para a gente saber. Porque, por exemplo, nessa parede, ontem mesmo eu peguei um apartamento relativamente pequeno que a gente está fazendo, fizemos a imagem, sabe, o 3D, ficou uma maravilha tudo. Aí fui ver o projeto luminotécnico, que eu achei que estava. O primeiro achei que ficou com muita iluminação, o segundo achei que ficou pouca iluminação, para a gente tentar o meio termo. Na hora que eu tô olhando ali no projeto luminotécnico, o ar-condicionado praticamente em cima da única televisão que vai ter na sala. Mas e esse ar-condicionado? Quer dizer, se tivesse aberto realmente todas as vistas, porque o 3D, essas coisas que eu não sei mexer, facilita muito, mas é meu time que faz e fazem muito bem, graças a Deus. Mas se não tá ali o desenho técnico para estar auxiliando, tem essas falhas. Aí, graças a Deus, é porque esse ponto tem 2 pontos de ar-condicionado na sala. Então nós vamos utilizar só um ponto. E o outro ponto tá num lugar ok, tudo. E esse ponto que estaria atrapalhando, ficaria feio, né? Você pegar uma parede de pedra bacana com uma televisão grande, com ar-condicionado em cima da televisão. Eu me livre, guarde. Não dá. Na verdade, a percepção que a gente tem, e hoje eu defendo muito isso, Pedro, quando a gente vamos levar isso aí para o cliente, né? Essa relação, é que isso eu tenho uma percepção muito grande de você como profissional. Igual ontem, né? A gente teve uma reunião ontem numa obra. É como você entende de obra. Porque hoje eu trabalho com vários escritórios de arquitetura, eu tenho relacionamento com vários arquitetos, mas a gente não percebe essa qualidade de tocador de obra em todos os arquitetos. Né? E aí eu me compadeço um pouco com você, que eu vejo na mesma função lá no escritório, que você, além de ser um técnico e projetista, você é o comercial. Né? Você vende. Então, você imagina, você tem que fazer a venda do seu escritório com toda a sua percepção técnica, o seu network, e você vai na obra, você tem que, igual a gente falando daquela laje, ontem, Rafael, faz isso e faz isso. Eu falei, gente, é impressionante, porque isso traz uma, vamos falar assim, uma tranquilidade para quem está construindo, de te chamar na obra, de pedir essa ajuda. Eu mesmo falo, Pedro, assim, que a 7 Maio, nesse tempo que a gente tem de obra, eu acho que tudo isso que eu fui aprendendo foi com essa quantidade de pessoas que cada visita de uma obra daquela não deixa de ser uma aula. É uma coisa enriquecedora. E eu falo, a gente tem que ouvir ali, por exemplo, na obra, o pedreiro, o mestre de obra, o eletricista, porque a gente sabe o que a gente quer do resultado, mas a gente tem que entender como que vai chegar naquele resultado. Né? Então, assim, e eu adoro obra. Você vê que todas as vezes que me obra, você tá pronto eu adoro. Então, você vai na obra, eu tá lá. Eu falo assim, vamos na obra, tal. Porque uma coisa que eu gosto é de obra, né? De ver o resultado, e às vezes de dar uma solução ali, né? Que a pessoa às vezes não está enxergando, e a gente, como tem a autoria do projeto, você vê com mais facilidade. Sim. A gente percebe, e tem um ponto, Pedro, que eu acho interessante, isso aí sempre a gente leva para os clientes, é que quando ele contrata um arquiteto que tem um histórico, porque eu, não só falando por mim, mas eu acho que hoje o profissional ele precisa ter tempo para ele chegar num nível de resultado igual igual as pessoas que trabalharam 20, 30 anos mexendo com o projeto, e a gente entende o respeito quando eu vejo com os fornecedores, tá? Porque esse é um ponto que eu vejo assim, como que você conseguiu construir, além da qualificação do seu escritório, o respeito com os fornecedores, porque a gente percebe assim, quando um fornecedor, sei lá, uma marmoraria, entrega um material que não está de acordo e ele sabe que a obra é sua, ele sabe que você não vai aceitar aquele acabamento, né? Então... ele tem a preocupação, né? E também, né, Rafael, eu vejo também o lado contrário. Eu vejo, às vezes, algumas exigências que alguns profissionais têm com fornecedor, assim, ou então de tirar meio que o corpo.
Cara, ali assim, nós temos que estar junto. E assim, o cliente me contratou você, me contratou para fazer o projeto, contratou você para executar e está pagando para o fornecedor para fazer o material dele. A gente não pode levar um problema para o cliente. Não. Sabe? E a gente tem que levar só a solução. E agora uma coisa que eu acho que isso já melhorou muito de quando eu comecei a profissão, das primeiras casas para agora. Antigamente era até mais popular falar isso, né? Rádio peão. Rádio peão. Entendeu? A famosa rádio peão. Rádio peão. Eu falava muito, eu chegava na obra, falava pro pedreiro, pro mestre de obra, falava assim, olha, amigo, se você tem dúvida, pergunta para mim. O cliente, ele não sabe responder a dúvida. Entendeu? Então, assim, se você tem dúvida, o engenheiro, o mestre de obra, o pedreiro pergunta pro mestre de obra pergunta pro engenheiro, o engenheiro pergunta para mim e a gente leva a solução pro cliente. Pronto. Né? Não é chegar. O cliente entra tem cliente que vai muito na obra, tem cliente que vai pouco em obra, mas aí antigamente tinha essa história. Eu acho que o mestre de obra, para mostrar serviço, o cara falou assim: olha, eu até falei, ou tá faltando um desenho aqui. Não, eu já falei pro Rafael que tem que comprar no seu. Tipo assim, ele não tem que falar nada com o cliente. Nada. Nada. A função é nossa, né? A gente tá pagando, ele não tem que passar. E falar não é esconder do cliente alguma coisa, nada disso. Porque você tem uma uma hierarquia, uma relação. E outra coisa, o cliente nos pagou justamente para ele chegar lá e ver a obra bonita, ver o resultado bacana. Não é para ir sair correndo atrás de ter que resolver as coisas, né? Então eu acho que isso profissionalizou-se muito graças às construtoras igual a sua, igual a essas outras construtoras que tem várias boas construtoras hoje. Sim, né? Que estabeleceu uma regra, um padrão. Eu no começo ali tinha cliente que ficava dentro da obra, a mulher do cliente ficava dentro da obra, achando que se ela não tivesse lá, a obra não iria sair, não tem nada de... Pelo contrário, quando o cliente está muito na obra, eu acho que a obra anda pouco. Anda pouco. Entendeu? Tem que ter um equilíbrio ali do que ele vai, do que ele não vai, né? Com certeza. Pedro, tem um detalhe aqui importante que eu queria te perguntar. Hoje, você acha, por exemplo, que os seus projetos têm uma marca registrada do Pedro? Por exemplo, você passa, alguém olha e fala assim, essa casa é do Pedro. Eu acho assim, eu tenho certeza que tem, graças a Deus. Tem, sabe? Então você já tem a sua identidade. Eu tenho uma identidade. E é interessante que as minhas filhas, a Liz e a Sofia, a Liz está fazendo arquitetura. Aqui na Católica, na PUC. Que é onde você formou, né? É onde que eu formei. Ela passou na Mackenzie, São Paulo, ficou lá 6 meses, mas aí optou por fazer aqui em Goiânia. Né? Por voltar e fazer aqui em Goiânia. Tanto ela quanto a Sofia, engraçado, né? As meninas novinhas, né? Elas passavam às vezes com a Leandra. Eu falei, mamãe, aquela casa ali deve ser do papai, né? O projeto dele. Então, tipo assim, você vê que tem uma identidade, né? Se a criança percebe, né? Todo mundo vai perceber, né? Pronto. E quando chega aí nós vamos aqui, Pedro, nós vamos agora esquentando as perguntas, tá? Vamos colocando umas pimentinhas aqui no assunto. Lógico. Por exemplo, e quando o cliente chega e pede um projeto que tá um pouco fora da sua marca registrada, aí você tem assim, você fica livre para fazer isso para ele, porque eu tenho visto assim, tá mudando, né? Eu que tô fazendo algumas obras, eu tô vendo agora que você tá fazendo muito projeto clássico, e as pessoas estão gostando. Você faz ficou lindo e a pessoa pede de novo. E aí você vai vai se adaptando. O estilo que eu gosto mais é o contemporâneo. Né? Com as linhas mais retas. Esse seria a marca do Pedro. A minha marca é essa. Mas eu não me furto e também gosto de novos desafios. De criar. Né? De criar. Então, por exemplo, a pessoa o cliente gosta do clássico, tudo. Eu vou tentar colocar a minha marca, o meu ponto de vista dentro desse padrão. Desse padrão, entendeu? Então, eu adoro fazer projetos diferentes. Eu nunca tive ou problema, ou preconceito, sei lá como que... Porque a gente sabe que no mercado tem gente que fala, não, isso eu não faço, eu vou te agradecer, procura outra pessoa. Eu adoro desenhar, adoro projetar, adoro desafio, entendeu? Pronto. Então... e aí tem uma vantagem que eu vejo também, que você é um bom vendedor. Então você não vai perder o projeto. Você vai, não, eu vou me atender isso e eu quero atender o meu cliente. E assim... Parte de uma boa venda, né? Rafael, a gente vai passando o tempo, você vai, lógico, pegando experiência, tudo. Principalmente projetos que, assim, eu já
fiz centro de convenções, faculdade, escola, galerias, projeto de loteamento, as portarias da FGR, várias portarias, graças a Deus. Estou fazendo, inclusive, uma nova agora, o Jardins Áustria, que é na saída para Trindade. Sim. Então, assim, prédio, estou envolvido em projeto de 2 prédios, tudo. E que eu falo, assim, quanto mais eu acho que a gente exercitar, projetar, mais sua mente tá aberta. Tá aberta. Né? Para criar, eu quero poder fazer isso. O que me dá desespero se eu tiver com pouco projeto. Se eu não tiver com coisa para me pensar, assim, com projeto para me pensar, para me exercitar, eu fico a pé. Mais difícil. E você acha que assim, se eu te perguntar, Pedro, tem um projeto que você fez, fala, cara, você escolher um assim do passado, fala, cara, esse aqui foi o que mudou, foi o ponto da virada. Você tem algum detalhe? Eu tenho uma obra assim, que quando eu fiz uma obra, ela mudou minha. Eu falo assim, ela mudou a Sete Maier, ela foi o ponto da virada. Eu tenho uma obra assim. Você tem um projeto desse pra você falar assim, cara, esse projeto. O projeto do Zé Augusto lá no Alphaville. Primeira coisa, que o Alphaville foi um diferencial quando lançou o condomínio. Eu lembro que nós fizemos uma casa no comecinho, né? O Jardins Viena, o Aldeia do Vale, que são bons condomínios, mas existia aquela expectativa de vir o Alphaville. Sim. E, assim, quando veio o Alphaville, que foi 2000, 2001, 2002 que abriu para poder construir, ou 2002 ou 2003, eu não lembro quando foi que abriu para começou pelo Goiás, construção. Né? Ali... na verdade os 3, o IPES, o Goiás e o Cruzeiro. Sim. Né? Aí o Araguaia veio algum tempo depois, depois, sei lá, 5 anos depois, não lembro quantos anos depois. Mas assim, o primeiro projeto que eu fiz lá foi do Zé Augusto, que eu conheci ele de vista, né? Já em Goiânia, tudo, eu sabia quem ele era, tudo. E ele viu, através do Braulio, o leiloeiro, sim, meu amigo, ele tinha visto já a casa que eu fiz na fazenda do Odilonzinho, a Valentim, ali na saída de Inhumas. Uma casa muito bacana, muito interessante, mas com o estilo, com telhado, madeira, janelas de madeira, né? No estilo, entre aspas, do Romulo Hermeto. Sim. Né? Que realmente tinha esse estilo. Tem esse estilo. E também lá no Júnior Câmara, que eu fiz a chácara dele também. Então, assim, e outra coisa que eu gosto de fazer muito é projeto de chácara, de fazenda. Sempre eu gostei de fazer. Foi o começo meu. Do seu dali trabalho. De fazer. Os meus primeiros projetos foram esses. Sim. E eu adoro fazer. Tanto é que eu já fiz várias, no Mato Grosso, no Tocantins, em Piauí. Fiz uma fazenda em Piauí, na Bahia. Pro Zé Mendonça, que é pai de uma grande amiga minha, Viviane, e eu me tornei amigo da família. Então essa casa lá do Zé Augusto foi a que o você Zé fez Augusto gente, foi essa casa mudou a chave. Virou a chave. Depois disso, aí entrou vários Alphaville, porque ali acho que você não deve ter nenhum. E a outra coisa também, em relação à casa do Zé Augusto, porque naquela época não se fazia tanta platibanda, linhas mais retas. Né? Era casa geralmente com telhado. Era o padrão, era telhado. Começou a mudar a regra do jogo. Mudou a regra do jogo. Tanto é que na casa do Zé Augusto a gente fez a maquete Massas, foi o Marcelo que fez essa maquete. E aí tinha 2 opções. Na maquete com telhado e com a platibanda. Né? Telhado embutido. Com o telhado, que é o telhado embutido, né? Que antes a gente não usava a laje impermeabilizada, mas usava a telha ali escondida atrás das platibandas. Então, essa virou a chave. Então, quer dizer, você não tinha muito referencial. Eu não tinha muito referencial aqui em Goiânia para mostrar para o Zé Augusto, assim, Zé, olha aqui, ó, para você e para André, olha essa casa com platibanda. Não. O que tinha 99% era a sua casa com telhado. Você chegou com a disruptura. Então, assim, essa casa virou a chave na minha profissão. Sim. Né? E aí, então, a partir disso, você começa
a ter mudança. Porque no Alphaville você fez muito projeto, né? Tem muitos projetos. Acho que é pouco ainda, viu? Mas eu assim, quero fazer muito mais. É impressionante. Quase toda obra, às vezes tem cliente que me procura, eu quero fazer uma reforma. Aí eu vou pegar o projeto antigo, do Pedro, né? Esse projeto aí. Eu vou ligar lá no escritório. Eu acho que tem que ter mais. Eu ligo lá no escritório para pedir para as meninas do projeto antigo. Ela falou, não, a gente tem um histórico aqui, um arquivo dos projetos. A gente tem, assim, praticamente tudo. Sim. Tudo registrado. O Pedro, e outro detalhe, esse ponto aqui é importante. Esse aqui o ChatGPT me deu uma dica, tá? E como que entra a Leandra no escritório? Como é que foi essa? Conta essa história para nós. Eu conheci a Leandra em 98 também. Nós nos conhecemos em 98. Eu formei e ela formou também em 98. Só que a Leandra é mais nova que eu. Sim. Ela fez a faculdade dela no tempo certo. Sim. Eu que fiz a minha no tempo errado. Você que estava fazendo um pouquinho mais tarde. Eu formei no meio do ano, ela formou no final do ano. Certo. E ela formou em design interiores lá na UFG. Então ela formou logo em seguida, só que ela passou num concurso da Caixa Federal e saiu da profissão dela por um tempo. Foi trabalhar na Foi trabalhar na Caixa Federal, né, nesse concurso que ela tinha feito. E lógico, né, eu projetando, e a Leandra sempre teve assim, muita aptidão. Sempre gostou de criar. Sempre gostou e sempre ali, gente trocando figurinhas, tudo. Foi quando ela resolveu, eu conversei com a Dominique, né, lá na Via Condote. Sim. E eu falei, Dominique, eu queria que, né, uma vaga para Leandra, pra ela começar, para ela começar tudo. E aí a Dominique, o Pedro, Torminha, a Vera, todo mundo, a Andréia, né, abriram as portas para ela. Para ela na Via Condote. E aí ela começou a trabalhar na Via Condote, quer dizer, voltou para a profissão dela. Para a profissão dela. Que ela fez. Isso aí ela trabalhou lá, acho que mais ou menos 3 anos, se eu não me engano. Eu acho que ela trabalhou lá de 2001 a 2004. Nós nos casamos em 2003. Sim. E aí, quando foi 2004, eu falei assim, gente, eu vou ter que tirar a Leandra de vocês, pôr ela comigo. Eu preciso de alguém para me ajudar agora, deixar ela trabalhar comigo. E aí foi que ela veio pro escritório, né? E nessa parte, né, de decoração, de interiores, tudo, que ela faz super bem. Então, tem vários projetos que ela entra com interiores também. E aí vocês dividem bem essa tarefa. Você fica com a parte de arquitetura com o seu time e ela com sempre interiores. Me envolvo, sabe? Você acaba eu gosto de envolver tudo. Você vai palpitando dela. Com certeza. E tem vários projetos também que só eu faço o interior. Entendi. Legal. Né? Porque você acabou, você vai pegando. E que eu gosto muito, adoro. Também. Sempre gostei demais de fazer também a decoração, o detalhamento de interiores. Né? Sim. Porque isso, a gente fez um episódio aqui com um colega seu que também tem a situação, né? É o marido e a esposa trabalhando junto. E eu falo que é um incentivo para os filhos, né? Que não deixa das crianças gostarem, né? Que é o Santos e a Ana Paula. Com certeza, os dois. E eu costumo falar para ele que é assim, eu falo, vocês são tão profissionais que quando a gente tá na obra, a gente não percebe que vocês são casados. Porque tá cada um cuidando da sua função, cada um cuidando da sua missão, né? Mas isso é bom, que eu acho que eu falo que eu acho que pra gente entregar, Pedro, um resultado de qualidade para qualquer coisa que a gente faz, a gente tem que estar envolvido de corpo e alma para aquilo, né? E a gente percebe isso com vocês, né? Vocês vivem em arquitetura 24 horas. Assim, você acaba influenciando, né, os filhos, né? Acaba que você vai... nascem ali dentro daquele, né, ambiente, tudo, né? Pé direito, alto, pé direito, baixo. Não sei o que, essas linguagens que a gente tem. E a gente, lógico, viaja, sempre fica observando as coisas de arquitetura, comentando ali com as meninas, tudo, então elas se envolvem, né? Esse é um ponto, né? Quando a gente teve um episódio aqui que foi com outro colega seu, o escritório lá do Costa Veras, o Juliano e o Bruno, e o Juliano comentou isso. Ele fala que é muito importante, na opinião dele, e eu vejo que vocês fazem isso também muito bem, quando vocês fazem as viagens com essa busca por conhecimento de arquitetura, né? Com certeza. Sempre focado assim, gente, você vai num hotel, você vê uma coisa diferente, você vai... Isso vai aprimorando seu conhecimento. Desde sempre, né? As primeiras viagens que eu fiz para fora, aquela vontade de conhecer um prédio, um hotel, um museu, uma obra diferenciada, né? As viagens aqui dentro do Brasil também, né? Sempre
Brasília, né? Que minha tia mora em Brasília, ela é aí médica, mora muito, em Brasília. É um ambiente então, assim, muito propício, né? desde criança eu tenho essa curiosidade, né? De ver as construções, os prédios, Entender todos, como é que né, faz. de entender como que faz. Mas com as meninas, por exemplo, você é aquele pai que fala, vocês faz arquitetura, tem que fazer ou não. Você sempre deixou isso muito... Sempre deixei isso bem livre. Bem natural. Empurrava as meninas, a Liz, para medicina. Falava assim, você não tá sabendo o que é, vai ser médica, que você vai ganhar mais dinheiro que... porque eu falo que é assim... Eu falo assim, se não tem aptidão, é óbvio. Mas agora, quando ela resolveu também fazer arquitetura, achei maravilhoso. Maravilhoso. Mas eu não posso não é muito difícil isso. Também exigir assim. que a minha filha faça a mesma profissão minha. E eu acho também, eu brinco que eu mandei para medicina, mas eu acho também que, não sei se o médico se sente também tranquilo de falar para o filho, você tem que ser médico, para filha, você tem que ser médico, você tem que ter a minha profissão. Eu acho que é custoso isso, né? Mas por outro lado, agora, né, que você sente o conforto que ela escolheu, porque você tem um legado que você construiu, né? Querendo ou não, você pensa esse tempo todo de profissão que você tem, esse histórico de conhecimento, e você começa a imaginar, eu vou trazer ela aqui para o escritório e vou passar... Vai ter uma continuação, né? Ter uma continuação. E você sabe que antes dela resolver fazer arquitetura, eu nunca tinha pensado por esse lado, sabe? Nunca. Sabe? Mas aí quando ela resolveu fazer arquitetura, alguns amigos meus, as pessoas que a gente conhece, não, isso é bom demais, porque agora vai ter uma continuação. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Mas na verdade, igual você fala, você não pensa, mas existe um peso, querendo ou não, quando você traz ela... querendo ou não, ela vai ter uma facilidade que eu não tive, porque, por exemplo, eu sou o primeiro arquiteto da minha família, meu pai é advogado... então assim, os meus tios, você construiu essa trajetória não tinha ninguém da minha família nunca se envolveu, não é nem só com arquitetura, nem com construção, não tem engenheiro, sabe assim, nada. Então eu abri um caminho ali novo, vamos falar assim, né? Lógico que ela vai ter essa facilidade, né, de pegar um escritório que já está em movimento. Fazer isso, seguir um trabalho, né? O Pedro, e outra coisa, e você nunca pensou em dar um curso, em fazer alguma mentoria? Você dando mentoria? Porque eu acho que você tem tanto conhecimento... É engraçado, né? Eu nunca Você nunca pensou nisso? Não, nunca. Porque hoje, eu falo que assim, né? Nessa era, né, do digital, você vê que é o que nós estamos fazendo aqui, né? A gente já conversou tanto, mas eu acho que, por exemplo, eu não sabia da escola técnica sua. Então eu falo que assim, hoje, a percepção que a gente tem é que o conhecimento, ele vale muito, né? A maneira que você vende. Então, eu te pergunto isso porque eu falo assim, gente, com o nível de conhecimento que você tem para você dar aula, para você fazer... Então, você nunca pensou em fazer isso. Mas eu te já falo tive que fazer assim, alguma palestra, alguma coisa, né? Que eu já fiz, né? Isso você, pela experiência, você consegue então, fazer, assim, né? E aí eu consigo faço, né? E acho que faço com tranquilidade, que eu... É o que você gosta, é o que você sabe fazer, é o que né? eu sei fazer, falar de arquitetura, projetar, tudo. Então, é uma coisa que eu falo com naturalidade, que eu gosto de conversar, né, sobre. Porque o que a gente percebe assim, né? As profissões, vamos falar, as profissões clássicas, né, do mercado, arquitetura, engenharia, odonto, direito, medicina, elas vão começando a ficar obsoletas. Vamos pensar assim, né? Nesse mundo novo, tem várias novas profissões e o trabalho clássico ele vai diminuindo as pessoas que querem fazer. E as pessoas que fazem com excelência, igual, por exemplo, você faz, você começa a ter um valor mais alto daquilo para vender, né? Então, acho que isso é muito interessante. Tanto que hoje muita gente vai para a profissão pensando na parte de mentoria, da parte de trabalho, né? Ô Pedro, mas e falando de obra, a gente voltando um pouquinho de obra, o que você considera... Aí vamos levar um pouquinho aqui para a parte nossa lá do canteiro. O que você considera hoje importante quando você, né, desenvolve os seus projetos, que você considera muito importante para a construtora levar em consideração quando vai executar sua obra? Porque a gente percebe hoje essa relação, né? Eu fico vendo assim, eu engenheiro, você arquiteto, que... Às vezes a gente tinha um estigma que um é inimigo do outro, e eu já considero... isso, é parceiro. Eu já considero que se eu não conseguir fazer essa relação
ela ser maravilhosa, eu não consigo entregar um resultado bom. Mas o que você considera hoje quando você vai, sei lá, um cliente te pede uma opinião de uma construtora? Como que você leva em consideração o que o cara tem que fazer? Olha, assim, primeira coisa, né? Honestidade. Eu acho que qualquer pessoa que a gente vai indicar, tudo, a primeira coisa que eu olho tem que ser reto. A pessoa tem que ser reto, papo reto, honesto, entendeu? Então isso aí para mim é fundamental. Pronto. E em segundo lugar é a competência, né? É o tipo assim, igual você, que tá na obra. Experiência, né? Que tem experiência e que tá na obra também, que participa da obra, que sabe de tudo que tá tendo ali na sua consultora, né? Igual eu procuro saber tudo que tem no meu escritório, né? E eu acho assim, que tendo essas duas coisas, que é a honestidade e a competência, o resto flui. Flui. Eu vejo que é assim, né? Essa questão do trabalho, tem muita gente que pergunta. Hoje no escritório nós estamos com 11 engenheiros, Pedro. E eu te falo, mesmo com 11 engenheiros, eu estou na obra o tempo todo. Porque, na verdade, eu falo que eles são um facilitador da nossa comunicação. É como se eu estou no escritório, eu vou fazer uma reunião com você, eu pego com você a parte do que foi do seu comercial com o cliente do seu projeto e vou levar para o meu engenheiro para fazer a parte de execução. Mas eu não consigo entender aquela né, vamos falar assim, a nova frase do mercado, que é o Rafael tem que sair da operação. Eu estou o tempo todo dentro da obra. E a partir do momento que eu sair da obra, eu acho que eu vou começar a perder meus clientes, porque todos os meus clientes me querem dentro da obra. Com certeza. E aí é por isso que eu acho que não vai ter essa história na nossa profissão, assim, tanto em projetar, em lidar com o cliente, em visitar a obra, em construir, e você, né, lógico, na parte dessa construção toda, não vai ter. É difícil ser substituído. Não tem IA que faz isso. Entendeu? Não tem inteligência artificial que faz isso. Ela te ajuda em muitas coisas, mas isso ela e não a gente faz. tem que estar com isso. A gente tem que, eu falo, existe a tecnologia, vamos nos apropriar dela, mas ela não vai me substituir, nem vai te substituir. Não vai. Isso eu tenho certeza. Isso aí ela não vai conseguir. Porque por exemplo, aquele negócio aqui que a gente viu ontem na obra, que é um retrofit. Sim. Né? Aquela iluminação, né? Pronto. Que é uma casa que a gente pegou ali, não era. A gente está fazendo um closet onde era um terraço, Pronto. Foi fazer uma construção nova. Então, tipo assim, bom, aí surgiu lá aquele. Tem um dente ali na ponta. Na ponta ali. Só estando na obra, só você ver aquilo. Visitando a obra, para você ver aquilo. E a gente perceber e saber qual que a gente vai solucionar ali. Né? Então a inteligência artificial não vai ver isso nunca. Não vai. Não tem. Eu falo que essa percepção, graças a Deus, é igual a questão do digital, né? Por exemplo, hoje eu uso um pouco por exemplo, reunião online. Eu faço algumas, porque não tem jeito, eu acho que é legal. E facilitou muito a vida, facilitou, você ganha tempo. Mas eu ainda sou do tete a tete não obra. existe. E na obra, com certeza. Eu falo que a gente trabalha com... Mas que foi um facilitador, foi. Né? Por exemplo, às vezes a pessoa tem igual, por exemplo, aqui, antes de eu chegar aqui, eu estava vendo o negócio da soleira. Acabou. Né? Lá na Academia do Cão. Não, realmente... vamos colocar a soleira do próprio material, do porcelanato, porque senão vai entrar com um terceiro material. Né? Então, assim, a pessoa filma, a gente vê na hora. Às vezes até uma cor, essa dúvida, por exemplo, se o engenheiro filmasse, um vídeo, a gente já conseguiria resolver. Né? Lembro... Por isso é que eu tenho muitas obras, por exemplo, Canarana, Querência, que você já fiz em Rio Verde, Jataí, São Paulo, Rio, né, na Bahia. Então, assim, essa história da gente com o digital facilitou demais. Em 2003 eu fiz um apartamento que era uma construção nova em Boston, da Heloísa, que é muito amiga minha. Eles compraram um apartamento lá na praia, que era um predinho de 3 andares, 3 apartamentos por andar. Sim. E eu que escolhi qual que eles iriam comprar. Eu escolhi o do meio em cima, porque ele tinha o teto fazendo tipo catedral, né? Que por ser Boston, neve, então tem que ter esses telhados por conta da neve.
E aí, a partir disso, eles resolveram comprar uma segunda unidade que eu escolhi embaixo. Fiz toda essa modificação, isso em 2003. Quer dizer, não tinha, Nossa, não tinha difícil, fotografia Desse em jeito. celular, né? E a Heloísa, como sempre gostou também disso aí, então ela ia, fotografava, me mandava por e-mail, eu abri o e-mail, entendeu? Aí demorava a baixar. Eu fiz um apartamento de 300 metros quadrados, Desse 300 jeito. e poucos metros quadrados, que eu fiz a modificação de projeto, né? Aí vem um facilitador do AutoCAD, que aí o AutoCAD já transforma para polegada, entendeu? Então eu fazia o projeto em metros e ele já transformava para polegada. Fizemos isso aí em 2003, quer dizer, 23 anos atrás. Né? Agora com isso aqui hoje E você vê que a gente tem uma referência, Pedro, que é da época da cópia heliográfica. Né? Por exemplo, meu pai, acho que eu tinha uns 13 anos de idade, meu pai tinha uma copiadora. Então ele deixava isso para mim, eu nunca esqueci disso, ele falava que na época ele vendeu um contrato. Qual que era dele? Era Decomap. Ele era sócio do dono da Policópias, que era o pessoal da Policópias. A Policópias que era a mais famosa. Era né? mais famosa, E ele teve um contrato que ele Zoroastro. pegou Zoroastro Arteaga. Ele pegou um contrato que ele fez todas as cópias heliográficas da obra do Serra Dourada. E aí, como que é aquilo? Eu falo que é assim, né? Tem algumas coisas que a gente não esquece. Eu lembro de sentir o cheiro das cópias. Lembra que era aquele... demais. Aquele cheiro aquele cheiro parecia uma tinta. Não sei o que era aquilo. Então, você imagina. Aí eu lembro assim, quando a gente vai ver plotagem, porque você pegava, eu ia pro escritório dele e tinha aqueles tubos, né? Que os projetos ficavam todo enrolado. Então, você imagina. Aí você vem para um AutoCAD... Aí depois você vem para um celular. Tem a impressora 3D. Nossa, né? Pois é. Você fazer uma maquete 3D. Hoje em dia, você colocar a impressora assim, 3D. E agora demais. Você vem com o BIM, você vem com tudo isso, então tem muita tecnologia. E a Policópias era muito próxima, era da mesma rua, na rua 3, do setor oeste, né? Ela era lá em cima. E o Grupo 4 foi o único lugar que eu fiz estágio. Sim. Logo no comecinho da faculdade eu fiz estágio no Grupo 4. E eles estavam fazendo Palmas, né? O Chibil e o Fredo, que fizeram o projeto de Palmas, então eles estavam desenvolvendo. Então ali, assim, era tudo que precisava, tinha Policópias vinha, entregava lá. A gente ia, às vezes, e eu, como estagiário, ia lá na Policópias para agilizar algum serviço, tudo, então... Era uma coisa que a gente fazia. Era habituado, era nisso, né? Aí você vê como que melhorou, como facilitou, né? Como facilitou. E aí a gente vai trazendo por raciocínio. Hoje, por exemplo, uma dificuldade que eu tenho na obra é de papel, porque muitas vezes a gente chega e fala, cadê o projeto? Aí o meu engenheiro fala assim, peraí, aí ele tá lá no celular olhando, eu falo, gente, mas vamos plotar, tem que ter vamos ler, vamos olhar o papel, porque a gente consegue. E muitas vezes eu levo isso, eu até falo, porque a minha turma de engenheiro, eles são muito novos, assim, em idade. Eles são digital. Eles são digital, E aí eu falo, quando é um contrato, por exemplo, eles falam assim, Rafael, você tem que assinar o contrato pelo Gov. Aí eu falo, não, eu quero impresso, porque eu quero ler primeiro. Aí falou, não, mas isso aí ele quer pelo Gov. Eu falei, não, eu entendi que é pelo Gov, mas eu quero ler no papel. E depois assinar. Aí eu tenho que pegar o contrato, e muitas vezes a percepção de você pegar aquilo, eu consigo achar erro no contrato, no papel, que quando eu ler no celular não vou ver. Eu também, eu sou do papel. E aí eu falo, gente, vamos gastar o projeto, vamos plotar. Mas você vê como que essa mentalidade, ela muda. Como você disse, é uma modernidade que trouxe muita tecnologia, ajudou muito. A gente conseguir fazer esse volume de obra que a gente faz hoje com esse nível de informação, mas por outro lado, se você não tiver uma certa disciplina com isso vira um problema, né? Porque o celular, dependendo se você não conseguir controlar ele que controla a gente. Ele que te controla. Então hoje, por exemplo, uma disciplina que eu tô tendo com um cliente, quando eu chego na obra, eu vou atender um cliente, é não atender o celular quando eu tô com ele. Porque senão eu falo, gente, às vezes eu levo o cliente na obra e eu não consigo falar com ele. Não, com certeza. Aí a gente tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter esse cuidado. Você ter ali pelo menos essa mini disciplina aqui. O Pedro, teve um outro ponto que eu anotei aqui pra gente conversar, que eu vi assim, você também fez muito apartamento modelo, né, de construtora, né? Fiz. De incorporação, né? De incorporação, para IBM, para Gafisa. Gafisa. Quando a Gafisa veio para Goiânia,
o The Place, os outros The lá. Place, os que é ali no Vaca Brava. No Vaca Brava. Aí quando foi lá no Parque Flamboyant, esqueci o nome do prédio ali, que é aquele verdinho ali, que é um apartamento grande ali. É da Gafisa também. Da Gafisa também. Aí lá eles já não montaram o apartamento decorado, eles fizeram, já veio digital já as veio coisas. Digital. Né? Tava mudando. E fiz agora que tá o Olivier, que é da Oliveira Melo, ficou um senhor apartamento. Nossa, legal. Um apartamento de 365 metros quadrados. E o projeto de arquitetura é do Balbino, que no caso conheço o Balbino do Grupo 4, porque ele que era o arquiteto sênior lá no Grupo 4, que aprendi muito com ele, muito com o Chibiu, né? Muito com o Fredo lá dentro. Sim. Aprendi arquitetura com eles realmente. E ele fez um excelente projeto e o André me deu, a Ana Flávia, né? O Paulinho me deram total liberdade, o pessoal da Oliveira Melo, de fazer as escolhas. Tanto que eu vou te falar, é um apartamento decorado que vale a pena. Vale a pena. Difícil um igual. Igual. Pedro, teve uma obra, queria só confirmar se foi você, que teve lá na Católica, na PUC, é uma catedral. A igreja. Você também que fez, não foi? Foi. Que é ali perto do prédio do MAF, ali da engenharia. Isso. Eu vou te contar que na época que eu fiz faculdade na Católica também, no mesmo que você fez, e assim, né, eu sempre falo isso, que na época nossa de faculdade, o meu pai sempre foi muito focado, ele queria que eu trabalhasse. Eu tinha passado num vestibular numa faculdade pública em Anápolis, que na época chamava Uniana. E aí ele falou, não, lá você não vai trabalhar, você vai fazer aqui na Católica, porque você já vai trabalhar. Então, eu passei no vestibular e já fui para dentro da obra. E nessa época, quando eu estava, acho que saindo da faculdade, vocês estavam terminando aquela obra da Catedral, que é uma obra, se eu não me engano, na época, acho que a consultora foi a Dari Jardim que fez. Era uma obra que chamava atenção, assim, demais. A gente formando, eu olhava aquilo e falava, gente, ali que obra é essa? De engenharia, assim, quem fez o cálculo estrutural lá foi o Irata. Inclusive, com esse projeto... E ali você foi contratado pela Igreja Católica, era o dono da faculdade, né? Foi. E nesse projeto, o Irata, né, o projeto em si, ganhou um prêmio internacional em Las Vegas. Maravilha. Sabe? De concreto. Sabe? Era obras assim diferenciadas de concreto no mundo. Então nós ganhamos teve essa premiação lá. E a história lá do projeto foi o seguinte: meu pai sempre foi muito amigo do Padre Pereira, certo. Que no caso ele era o chanceler da Católica na época, e ele me convidou para fazer parte do projeto, né? Quem estava desenvolvendo o projeto era o Silas Variz, que é um arquiteto, né, famoso, que participou de vários grandes projetos em Goiânia. Dentre eles, ele estava dentro do projeto da Caixego, sede da Caixego, ali não sei como chama aquela rua da Pecuária, que era um projeto maravilhoso, um dos projetos que eu acho mais bonitos do Silas é aquele. E aí ele estava à frente do projeto, o Padre Pereira me chamou para fazer parte do projeto. E aí, aquele negócio, não, eu queria que você fizesse parte e tal. E o Silas vai desenvolver o projeto, mas eu queria que você desenvolvesse o projeto também e tudo. E aquele negócio assim que veio. Como é que eu vou fazer? Mas beleza, vamos lá. Né? E aí o Silas pegou e eu fui conversar com ele, né? Ele falou assim: Pedro, eu tô com um projeto já na minha cabeça. Que eu fui falar para ele que eu tinha comprado uns livros, umas coisas para ver modelos de igrejas, isso, né? Tudo. E aí ele falou: não, eu já tô, lógico, com a experiência dele, né? Eu já tô com isso na cabeça, tudo. Aí o Padre Pereira queria que nós conhecêssemos a igreja que tem na PUC de São Paulo e na PUC do Rio Grande do Sul. Pronto. E aí acabou que nós fomos ver, né, na PUC primeiro de São Paulo, lá a igreja que tem lá, tudo. Na da Rio Grande do Sul eu acabei nem indo junto, aí nós voltamos e tal. E ele pegou e falou assim: eu já estou com um projeto pronto, então desenvolve alguma coisa aí pra gente trocar ideia, tudo. Aí eu desenvolvi, perguntei para ele, falei: não, vamos marcar para o Padre Pereira e o Dom Antônio, que era o arcebispo de Goiânia, né? Na verdade, o convite partiu
né, dos dois, né? Para eles olharem os projetos. Para eles olharem os projetos. Aí ele apresentou o primeiro dele, né? Teve uma concorrência ali de projeto. Ele apresentou o primeiro dele, tudo. Aí foi feito várias observações que eles queriam que fosse uma igreja para 1.000 lugares. E inicialmente ele falou que não. E é lógico, se você faz uma igreja um pouco menor, deixa ela. Se não precisasse dos 1.000 lugares, ela ia ficar solta no terreno. Ótimo. Sim. Mas como era uma exigência do Dom Antônio, que ele queria realmente que fosse para 1.000 pessoas, ele inicialmente falou que, né, não fez, que ficaria apertado, ele fez menor um pouco. E aí teve algumas observações que eles fizeram e eu peguei, ele não falou nada, aí eu peguei e falei, olha, o Silas pediu para eu também, ele já estava com esse projeto desenvolvido, para mim... Pediu para eu fazer um. Para mim fazer um, eu queria apresentar também. Aí eu apresentei exatamente aquele projeto lá. E aí apresentei, falei, não sei o quê, e eu pus os 1.000. Aí, os 1.000 lugares, né? Você seguiu o pedido do cliente. Eu segui o pedido, né? Eles não fizeram tantas observações, tudo. Aí eles saíram da sala, eu ainda falei com o Silas, vamos tocar junto aqui, porque tem menos correção. Não, já tô com outro projeto na cabeça, não sei o que e tal. Eu vou desenvolver aqui, você desenvolve. Aí ele desenvolveu, eu fiz alguma... Praticamente eu não teve nenhuma modificação, na verdade. No seu. No meu. Vocês tinham algum detalhe, acho que foi pedido uma coisa que eu achei interessante. O Dom Antônio e o Padre Pereira falaram isso. E depois não foi executado isso. Ali do MAF para essa área onde está a igreja, tem até uma faixa de pedestre. Sim. Ali, né? E eles queriam que tivesse que pudesse passar por dentro da igreja para todo mundo poder passar dentro da igreja, para não ficar aquele negócio estigmatizado, para a igreja, que as pessoas, lógico, no horário de missa não vai atravessar no meio da missa, mas no dia a dia, a pessoa passar, rezar, lógico, né? E aí acho que foi a única observação assim que eles fizeram, que eles falaram dessa história de ter também uma entrada ali. E aí acabou ficando... Aí escolheram o seu. Escolheram esse projeto, né? E aí foi embora. Aí foi embora, fizemos. Aí depois lá na frente não fez. E aí lá na frente. Mas assim, o Silas também foi... Ele te ajudou, né? na Não, e outra coisa, eu achei o Silas um cara muito digno, né? Tudo. De ter, tipo assim, também, tipo assim, eu falei para ele, mas como ele viu que o projeto já estava seguindo, ele também falou, não, vai, segue. Então, isso também, ele foi muito bacana comigo, muito elegante comigo, de ter deixado, né? Eu segui o projeto sozinho. Aí depois acabou que foi substituído o Dom Antônio pelo Dom Washington. Aí mudou também o reitor, o chanceler, veio outro reitor, tudo. Aí tentaram fizeram algumas modificações. A igreja lá tem algumas carências, por exemplo, tinha um espelho d'água em volta dela que eles não fizeram, tinha uma cruz que marcava bem a fachada dela, em cima do altar saía essa cruz por fora dela, que também não executaram. Teve algumas coisas que eles não executaram, que aí eles fizeram lá a revelia e... eu hoje... Tinha um mural programado do Ciron Franco, que era para ter sido feito, que não foi feito. Mas ainda tem esperança da gente recuperar isso. Mas eu te falo que é assim, para ver como que as coisas vão acontecendo. Logo que eu não vou lembrar dessa data certa, mas que eu já tinha ali uns 4, 5 anos de formado, e eu tinha essa referência dessa obra, né? Porque eu estava ali naquele prédio o tempo todo, quando vocês estavam ali, acho que terminando a obra, eu estava perto de formar. E logo que nós fizemos a primeira obra junto, nós dois, quando foi uma residência da minha irmã, né, casa da minha irmã, Camila e do André. Do André, eles me procuraram, Rafael, a gente vai fazer uma casa nova, muito grande, eu contratei um arquiteto, e dessa vez eu contratei um arquiteto famoso, e aí quando chegou pra gente o seu nome, a primeira lembrança que eu tive foi esse arquiteto, foi o que fez a igreja. Aí eu falei, agora eu tô mudando meu nível aqui de arquitetura, porque até então eu tinha feito muitas casas,
Mas obras menores, na época que era ali no Portal do Sol, né? Sei. Quando entregou o primeiro Sei. condomínio ali perto do autódromo. Então a gente acabou assim, né? Hoje, quando praticamente nosso negócio ficou 100% em obras de alto padrão, Residencial e residencial. e aí começou naquela obra nossa. Eu acho que a primeira obra que eu fiz assim, uma obra grande, né? Que aquela casa já tinha Casa ali boa pra caramba. 700 metros, uma casa já Num era uma obra lote bem grande, grande. num lote maravilhoso, no Alphaville também. E aí dali a Lote gente falou, de cara, eu acho esquina. que a gente foi entrando nesse nível de obra e aí não parou mais. Então, acaba que é assim. Por isso, quando eu falei que eu ia fazer alguns episódios de arquitetura, eu falei, cara, eu quero trazer o Pedro aqui pra gente conversar um pouco, porque ele faz um pouco parte dessa história, né? história Um do nossa, outro, né? A gente vai interligando. E eu acho que Goiânia é um pouco assim, né? A gente acaba que quando você conversa com alguém, todo mundo ali tá meio que, pelo menos, se conhece, né? De algum ponto. Mas, Pedro, a gente começando aqui a partir pro fim do nosso episódio, eu queria te fazer uma pergunta, aí eu tenho que defender o meu, e eu preciso te fazer uma pergunta que é o seguinte: hoje, se você fosse fazer uma casa para você nova, que eu sei que sua casa é maravilhosa, por que você contrataria a Sete Maia Engenharia? Essa pergunta eu tô jogando a bola aí pra você chutar. Não, é tudo isso que eu te falei. É honestidade, por que você contrataria a Sete Maier aí? Você tem muito cuidado com a obra. Né? Por exemplo, a obra que eu fui lá ontem, né? Cheguei lá, estava impresso a paginação dos banheiros. Você tem a preocupação na hora do cálculo estrutural que a gente está desenvolvendo ali, né, juntos, para ver como que vai ser a construção daquilo, o método construtivo, entendeu? Então, assim, você sabe disso, que eu te indiquei e te indico e indicarei várias vezes. Maravilha. É porque realmente vocês têm uma excelência em qualidade. Você chega na obra, tem um mestre de obra, tem um engenheiro da obra, que então assim, estão atendendo. Então, a gente procura fazer. Eu falo assim, o fim é o cliente. O cliente, né? Tanto para mim quanto para você. É isso aí. Então o cliente tem que estar satisfeito, né? E eu não indicaria uma pessoa que eu não confiasse nunca. Que eu não confio nunca. Maravilha. Né? O que eu tenho para te falar, Pedro, sobre isso, primeiro que eu fico agradecido de ouvir isso da sua pessoa. E é te falar que é assim, verdadeiro. e é verdadeiro. Então eu te falo que a nossa busca hoje na Sete Maier é cada vez mais, tanto que o nosso slogan lá a gente fala que é o quê? Compromisso com a qualidade. Então a gente está a cada dia buscando, a gente sabe que obra é um terreno assim de confusão, é um terreno complexo, né? Porque envolve a mão de obra, aquele volume de fornecedores, mas a gente está buscando cada vez mais essa experiência com o cliente. E o escritório de arquitetura faz parte dessa experiência. Eu não tenho como entregar um trabalho de excelência para um cliente nosso se o escritório não me dá o suporte. Né? Então, eu falo por isso. E nem nós conseguimos, por melhor que seja projetado, entregar para o cliente um bom projeto se não tiver uma execução. Se não tiver uma execução. Entendeu? E eu acho que o próprio mercado, ele começa eu falo assim, o mercado vai filtrando. Se você vê hoje, eu acho que aí há uns 10 anos atrás, você tinha N construtoras no alto padrão. Exatamente. E a gente começa a selecionar, vai ficando ali menos empresas, a gente tem muitas empresas boas em Goiânia, mas você vai vendo que vai peneirando. O cara que chegou como aventureiro, ele não dá conta de perdurar nesse mercado. O mercado é profissional. Vocês são profissionais. Se a gente não tiver o tempo todo, você vai... E é uma construção muito específica, né? Essa que você faz desses projetos. Que é artesanal, porque praticamente. Porque eu falo assim, o construtor é muito bom, ele fez o Carrefour. Amigão, ele fez o Carrefour. Não consegue fazer uma casa de alto padrão. Porque os fornecedores, até o engenheiro, o mestre de obra, o pedreiro, não sei o quê... os fornecedores dele de mármore, de não sei o que, de esquadria, não são os mesmos. Não são. Geralmente não são os mesmos. Você tem cada nível de detalhe assim que você fala, nossa, como é que eu vou saber um trem desse? Você só vai saber depois que você erra. O cara pode construir muita coisa grande, mas não consegue construir uma casa de alto padrão.
Até porque quando a gente ficou estigmado assim, é alto padrão. Não, o nosso não é alto, é altíssimo, né? Porque o nível de acabamento, o nível de investimento que os clientes estão fazendo em casas hoje. E a gente tem que devolver isso pro cliente, né? Eu sempre falo que a hora que eu entro num processo, na minha cabeça só fica assim, gente, daqui 2 anos ele vai mudar. Essa semana eu tive uma reunião online com um cliente, Pedro, o nível de responsabilidade, né? Ele mora nos Estados Unidos e ele tá vindo com a família. E ele me ligou falando, Rafael, nossos filhos vão começar a aula em tal data, nós estamos indo embora pro Brasil, a gente não tem nenhum lugar para ficar no Brasil, quando eu chegar... Preciso ser na minha casa. Eu preciso ser na minha casa. E eu falei, então assim, é o nível de confiança que o cliente hoje está colocando a gente, né? Então a gente tem que... Acaba que a gente tem que fazer toda essa gestão do trabalho. E Pedro, uma pergunta que eu tô fazendo assim, né? A gente vai aqui aprendendo, eu já tô, acho que uns 5, 6 episódios, eu tô começando a gostar desse... Eu acho que você vai ficar com medo de você mudar de profissão. Não tem perigo não. Não mudo não. Eu falo que isso aqui para mim é aprendizado. Cada vez Rafael, que eu venho conversar... 11h30, não vai ter não. Não vai ter não. Tô vendo a canequinha do João aqui. Mas você viu, né, a canequinha aqui. Mas a pergunta que é assim, pra gente finalizar, porque eu sei que eu sempre falo isso para as pessoas que a gente conversa muito, que a gente tem um trabalho além de profissional, social, né? E hoje eu sei que você, na profissão, você tem muitos fãs. Estagiário, pessoa que está formando em arquitetura, e muitas pessoas te olham como um cara que quer chegar lá. O que você, para a gente finalizar... Agradecido, sabe? Isso é verdade. As pessoas olham e falam, gente, como que... O que eu tenho que fazer para isso, né? Então, eu queria finalizar com você dando assim uma dica para, cara, profissional que está formando em arquitetura, quem está fazendo estagiário, igual você tem sua filha, você fala assim, cara, o que você falaria para sua filha no momento de você tem que fazer isso? Primeira coisa que eu acho, tem que gostar. Isso é importante, né, Pedro? Porque assim, esse tipo de coisa nós não faz sem... Não, tem que gostar. Tem que gostar, tem que gostar demais da profissão. E a outra coisa que para arquitetura eu falo que é fundamental. Se a pessoa não souber desenhar, aprender o desenho técnico ali, nem esquece. Eu acho que é bobagem. E aí depois vem todas as outras coisas, né? Relacionamento, trato com o cliente, aí as coisas fundamentais, né? De cumprir os prazos, cumprir os horários, né? Ser pontual, atender bem, ouvir o cliente, principalmente, por exemplo, o cliente, por exemplo, do apartamento decorado. Eu posso falar para o André, as pessoas vão gostar mais disso, daqui. Se eu estou fazendo a sua casa, eu tenho que respeitar o seu gosto. Seu gosto. Você está trabalhando para o cliente final, né? Eu estou trabalhando para o cliente final. Né? Então você tem que respeitar o cliente. E uma coisa assim como que é a sua inspiração? A minha inspiração número 1 em qualquer projeto é o programa de necessidades que o cliente me pediu. Te pediu. Que é o ponto zero ali da... É o ponto zero, porque aqui dali me serve de inspiração. Por isso você tem que conversar bastante com o cliente para saber com o que ele sonha, com o que ele quer, como que ele vive hoje na casa dele, o que ele queria viver, o que ele queria de diferente, o que ele quer levar também, que tem na casa dele para essa casa nova. Então, o cliente me inspira muito. Muito. Maravilha. Um ponto que eu vou te dar um feedback aqui, direto no nosso episódio, que é uma das obras que nós estamos fazendo com o nosso cliente lá do Alphaville Araguaia. Eu não vou citar o nome dele, mas você sabe quem é o cliente desse condomínio. Ele está vivendo uma experiência com a família que eles estão assim apaixonados na casa. Isso é bom. E demais. É impressionante, eu quero te falar isso, que assim, nós começamos a obra e a gente vive essa experiência, cara, eu fico praticamente amigo do cliente, porque eu tô 2 anos, eu tô convivendo com ele o tempo todo. E quando começou esse projeto, eu ainda chamei ele, falei, você tá um lobo solitário. Ele queria muito a casa e a família nem tanto, média. Eles gostavam muito de apartamento. E hoje é impressionante, a casa tá ali já montando marcenaria, daqui 2, 3 meses vai estar finalizada, mas é impressionante como a esposa e as filhas estão assim
loucas com a casa. Inclusive, você vê, uma das filhas vai fazer aniversário semana que vem e ela pediu pra gente preparar na obra a área de lazer, que ela quer fazer uma festa lá na obra mesmo, à tarde, na piscina. Então, isso é a experiência do que você conseguiu levar como projeto, esse atendimento durante todo o processo, né? Eu acho que isso aqui é legal. Eles são excelentes clientes, porque fala assim, tá, o Maurício, ele me pergunta tudo da obra. Tudo. E eu adoro isso. Porque ele te entendeu como profissional. Ele confia na gente e a gente bate bola juntos, né? Tipo assim, olha, claro, eu gosto mais escuro, mais claro. A gente chega num denominador comum, mas ele escuta, né? Isso é muito importante. Então, assim, eu falo que é um cliente excelente que eu tenho. E ali você pode ter certeza que a gente consegue ver, Pedro, refletindo no trabalho impecável de atendimento, quando você vê que chegar num processo final e a pessoa tá satisfeita, esperando, tá contente com aquilo que ela tá fazendo, né? E a gente vai aprendendo com o tempo. Por exemplo, uma coisa que eu tenho mudado assim recente, porque teve uma época na nossa profissão, a gente fica tendo muito contato com o cliente, porque a gente tá o tempo todo na obra, e eu ficava assim, não, eu não quero falar as coisas que eu posso convencer. E às vezes o cliente me perguntava, Rafael, você gosta assim ou assim? Eu ficava, não, eu não quero falar. E hoje o entendimento que eu tenho, ele entende que eu sou especialista no que eu estou fazendo, eu tenho que falar o que eu tenho que falar. Lógico. E eu demorei um pouco a entender de que eu tinha que ter o meu posicionamento pela minha experiência que eu tenho. Então hoje alguém me pergunta, você gosta desse ou desse? Esse para mim é o bonito. Hoje eu mudei um pouco a minha postura, porque o cliente fala, quando ele está me pagando, ele fala, gente, eu quero para isso. Você falar, Rafael, os caras têm 25 anos dentro da obra, ele tem que falar o que ele está sabendo, né? Mas, Pedro, é isso. Eu acho que a gente já está aqui chegando nos minutos finais, a gente já tem mais de hora que nós estamos aqui conversando. Passou rápido. Você vê que é um assunto que a gente gosta, que a gente vai falando de obra, né? Então, quero te agradecer, tá, aqui pessoalmente pelo seu tempo. Quero te parabenizar pelo seu trabalho. Obrigado. Eu falo que você é um profissional que muda a régua do mercado. Tá? Que bom. Muda a régua do mercado, e eu acho que assim, isso é importante porque a gente consegue agregar valor. Valor que eu falo é preço mesmo, para a gente cobrar mais, para a gente ganhar mais, para a gente conseguir, né, sobreviver bem na nossa profissão quando você entrega um produto melhor. E você está naquela prateleira ali dos que consegue elevar a qualidade do produto. Obrigado. Então isso eu fico lisonjeado da gente fazer tanta obra junto, da gente poder cada vez tá contribuindo. Eu quero sempre colocar o nosso escritório à disposição para vocês. E vice-versa. E a gente possa fazer cada vez mais obras. Quero te agradecer pelo tempo, tá, por essa disponibilidade. Eu sei que seu dia e seu celular não para. que é muito cliente, eu vi, eu falei assim, eu tô aqui olhando e falei, gente, a hora do Pedro é cara, Pedro tá aqui comigo. Nada disso. Mas o que eu quero te falar é te agradecer pessoalmente. E eu também quero agradecer muito por esse espaço que você abriu, né, para mim aqui, pro meu escritório, né? E que estamos juntos, é muito bom ter você como parceiro. Eu te agradeço. Né? Indico você com a maior tranquilidade do mundo. Bacana. Né? Essa obra que nós fomos visitar ontem é uma que eu falei assim, Rafael, você é a única pessoa capaz de desenvolver esse retrofit aqui, porque é uma obra muito extensa, muito complexa, e pela sua dedicação, pela sua equipe, tudo, eu falei assim, essa obra é sua. É minha. Bacana, eu te agradeço isso. Essa e várias outras, né? Mas essa ali, que é uma obra que nós vamos entregar de muita excelência. Muita excelência. Né? Essa aí a gente pode depois fazer um episódio só para falar dela. Só para falar dela. E o antes e o depois, né? Que essa teve, como é um retrofit de um projeto que não era nosso, então dá para falar bastante. Dá para falar. Pessoal, então, quero agradecer mais uma vez aqui o Pedro com a gente, mais um episódio de um podcast Setmaier. E vamos preparar que daqui a pouquinho teremos mais episódios aí com mais convidados. Obrigado a todos.